Afinal, devemos parar de usar o plástico? Preciso começar esse vídeo já dizendo que isso é irreal. Mas isso quem está falando não sou eu, são os especialistas. Vamos ver o que eles dizem. Muitas pesquisas ainda estão sendo feitas, mas já existe um ponto de consenso entre a maioria dos pesquisadores, que é a diminuição do uso de embalagens plásticas de uso único e desnecessárias. Esse final "e desnecessário" é muito importante e a gente vai ver a seguir o porquê. Embora algumas notícias apontem como alternativa a redução do uso de embalagens plásticas de uso único, uma matéria completíssima feita pela BBC indicou que a gente precisa analisar a questão da necessidade dessa embalagem plástica, desse produto plástico. Por exemplo, hoje, para a gente ter uma água engarrafada e segura, que é o mais importante, a gente precisa da embalagem plástica. Quem diz isso não sou eu, é Jenna Beck, professora de Engenharia Ambiental da Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos. Então a gente já começa esse conteúdo tirando o band-aid, falando sobre a impossibilidade de deixar de usar o plástico nos dias atuais. Mas e aí, como é que fica a questão ambiental? Hoje, diante das possibilidades que a gente tem enquanto consumidores, os pesquisadores propõem que a gente tome decisões conscientes na hora de comprar e fazer o uso de um plástico, para que a gente possa pensar se realmente aquele plástico é preciso. E eu vou ler aqui um trechinho de um professor que contribuiu para essa matéria falando exatamente isso. Ele diz assim, abre aspas, ao considerar se o item atende a uma necessidade essencial, como comida, abrigo ou remédio, e também se reduzindo a quantidade de material ou substituindo o plástico por outra coisa afetaria seu uso, podemos começar a ver que tipos de plásticos podemos e não podemos viver sem. Fecha aspas. Então, a gente precisa analisar o contexto. Eu dei o exemplo da água, mas não é só a água que precisa ainda da embalagem plástica para ela se tornar segura. Outros alimentos precisam, como por exemplo os iogurtes, medicamentos, dentre outras coisas que precisam do plástico para serem viáveis. Em contrapartida, existem produtos que não precisam da embalagem plástica, como por exemplo frutas, verduras. Elas não precisam estar dentro de uma embalagem plástica. Portanto, a proposta é fazer o consumo de forma mais consciente. Depois do consumo consciente vem a questão da reciclagem. Ok, você consumiu o que era necessário, mas se você se preocupa com o meio ambiente, você vai se perguntar como é que eu faço com o descarte? Qual é a melhor maneira de dar o destino para esse produto que já não me serve mais? Catalina Velasco, bióloga marinha chilena, disse em uma matéria da National Geographic que o problema não está no plástico em si, mas na relação que temos com ele, porque o plástico realmente, ele revolucionou a indústria, porque ele é um produto resistente, barato e estéril. Mas o problema está na relação que temos com ele, porque muitas vezes não nos preocupamos, e agora eu falo como sociedade, com o descarte correto desse material. E não é só o plástico, tem outros materiais que não possuem o destino correto em relação ao seu descarte. A reciclagem ela é possível de ser feita quando for responsável e quando houver estrutura para isso. Em algumas cidades do Brasil já existe uma forma de recolhimento desses materiais reciclados, inclusive o plástico, e se você sabe como fazer isso, é uma forma de você contribuir. O processo de reciclagem é uma iniciativa sim de pessoas, mas também é uma iniciativa de instituições privadas, públicas e órgãos governamentais. E deixa eu te falar uma coisa, hoje, por conta de toda a tecnologia envolvida no processo de desenvolver o material reciclado em matéria-prima para ser reaproveitada em um novo processo de injeção plástica, por exemplo, torna o material reciclado muito mais caro do que o material virgem. Mas, com o apoio da população, de instituições privadas e públicas, a gente pode avançar com projetos especiais para fazer escolhas melhores para o nosso planeta. Portanto, em relação ao plástico, façamos o consumo consciente. Qual é o descarte correto desse material? E ainda apoiar projetos
que visem essa transformação, utilizando plásticos reciclados em novos objetos, novos produtos. O plástico tem as suas vantagens, muitas pessoas são beneficiadas em relação a isso, mas uma coisa é fato, a gente precisa sim usar com consciência.